Boa tarde já, né? A gente já começou agora há pouco lá em cima com a visita à exposição da Camela Gross Carimbo. Então, vou me apresentar novamente. Sou Ricardo Rezende, curador hoje do Museu Bispo do Rosário, lá no Rio de Janeiro, e também conselheiro curatorial do IAC, né? E é o que me traz aqui justamente, né? Essa parceria que eu tenho com essa instituição, que eu tenho muito carinho, né? A gente está com a nossa diretora vice-presidente aqui, a Patrícia, eu sou no sobrenome agora, Patrícia, desculpa. A Patrícia, né? Também agradecer a equipe do IAC que nos dá esse suporte aqui hoje, né? Para essa segunda etapa, vamos pensar assim, né? Do dia, né? Foi pedido para fazer uma fala, uma aula sobre curadoria, né? Mas eu acho que eu só posso falar da minha experiência, acima de tudo, né? Como curador, né? E dessa minha formação, como ela se deu, né? A gente até começou a conversar lá em cima com quem estava lá já, né? Já comecei a adiantar um pouquinho, né? Eu acho que ela começa muito cedo, né? Ela começa enquanto eu era estudante na FAAP, né? Eu, de criança, desenhava, gostava de desenhar, gostava de fazer plantas de casa, né? E não sabia muito bem o que fazer com aquele sentimento, né, de artista, né? E com aquele desejo de expressão, de desenhar, de pintar ali, né? Eu falava, poxa, mas como é que eu vou fazer? O que eu vou ser quando eu crescer, né? Com isso daqui, não sei. Então eu falei, bom, fazer arquitetura, vou ser arquiteto, né? Eu adorava fazer planta de casa, aquelas coisas todas, né? E vim para São Paulo e fui fazer Belas Artes, arquitetura na Belas Artes, mas o acaso ali me mudou o destino, né? Eu fui viajar, a escola estava em greve, eu não pude fazer a matrícula e perdi, portanto, o curso, né? E resolvi então ir para a FAAP fazer licenciatura em Educação Artística, né? Artes plásticas, né? Não tinha outro jeito, eu não sei fazer licenciatura. Também não me via como professor, né? E também não me via como artista ali naquele meio, né? Estava ali com colegas como Edgar de Souza, Dora Longo Bahia, Carlito Contini, né? Numa turma à frente tinha o Irã do Espírito Santo, né? Todo esse grupo aí de artistas que estão hoje aí, né? Dos anos 80, né? A geração 80, né? Mas ali eu já me via numa situação peculiar, né? Não me via como professor de arte, mas também não me via como artista. Mas eu convivia com os dois grupos que existiam na sala de aula, né? E convivia muito bem, né? Porque é muito engraçado, muitos artistas não conversavam com esse grupo, e esse grupo não conversava com os artistas, né? Ficava aqui aquela uma coisa assim, né? Uma separada ali. A gente tinha um lugar de encontro, que era o Buim Buim, né? O bar, né? Então eu ia com uma turma num dia, as dos artistas, e no outro dia eu ia com a outra turma dos professores, que seriam futuros professores, né? E é interessante porque então ali eu já me via mediando, né? Os dois grupos, né? Os artistas, os professores, né? Será o público, né? Da arte, né? E por acaso também eu fui fazer estágio no MAC USP, né? Quando eu cheguei em São Paulo, não conhecia museus. Mococa tinha todo o interior de São Paulo, Mococa tem um museuzinho lá, Quirino da Silva, Bruno de Jorge, né? Tem uma coleção do Bruno de Jorge ali, que nasceu naquela cidade, mas era o que eu conhecia como museu. Uma vez eu fui no MAC USP, logo quando eu cheguei em São Paulo, ainda na Belas Artes, vou subir aquela rampa ali, me deparo com segurança. E eu volto para trás. Falei, não tem dinheiro para pagar, vai me cobrar. E voltei para trás. E não entrei no MAC USP. Aí quando eu chego lá na Fundap, para procurar estágio, né, para as pedagógicas do curso de licenciatura, você tinha opção na verdade, você não tinha opção, você tinha que fazer estágio em escolas, né, em salas de aula de artes, né? E eu falei, mas eu não quero isso, né? E aí a menina que estava lá me atendendo, a pessoa que me atendia, falou assim, tem um estágio aqui no lugar, MAC USP. Não sabia o que significava aquela sigla. Eu falei, MAC USP? Não é um museu de arte contemporânea? É, museu de arte contemporânea. Eu falei, eu quero esse estágio, né? E lá fui eu para o MAC USP, então,
trabalhar com a Aida Cordeiro, que era responsável pelos acervos, né? Ela pela catalogação, pela organização do acervo do MAC USP, era o começo, né? Tudo isso, todas essas iniciativas, né? Um pensamento museológico começa ali no comecinho dos anos 80 com a Aracy Amaral, né? A primeira diretora de museu que vai pensar o museu, pensar as funções do museu e vai, de alguma maneira, equipar com profissionais as instituições, né? Então, ela cria... a Aracy Amaral vai pensar o laboratório de restauro, de conservação, né? A catalogação do acervo, todas essas coisas. Então, a Aida era responsável por essa função. E é ela que me recebe, ela que ia ser, então, a minha orientadora no estágio. E ela me dá como função preparar as pastinhas, né? É um trabalho de conservação esse, obviamente, né? De cuidado, portanto, né? Eu tinha que cortar os papéis de pH neutro, aprendi isso também ali, né? Papel com pH neutro, que não vai afetar a obra, né? Que é o nosso dia a dia, o tempo todo a gente foi discutindo isso, como conservar, né? E aí ela, né, me orientou ali, as restauradoras do museu me orientaram, não, tem que fazer assim, assim, assado, você vai usar essa cola aqui, que eu mesmo fazia, uma cola com pH neutro também, ali que a gente fazia, papel pH neutro, eu tinha que então fazer o envelope, e a pastinha para cada desenho do Di Cavalcanti. São 500 desenhos, a coleção do MAC USP. Passei 6 meses fazendo isso. 4 horas por dia, todos os dias da semana, né, à tarde ali, fazendo isso, vendo aqueles desenhos, né? Para mim foi bom, tá deu no que deu, né? Foi uma descoberta, né? Assim, eu fiquei apaixonado por aquele gesto de conservação, né? E aquela descoberta, né? Sendo descortinada, cada desenho ali, né, para mim, né? Nas mãos, né? E a coleção do MAC USP, para quem teve já teve a oportunidade de conhecer, de ver, do Di Cavalcanti, é impressionante. São desenhos maravilhosos. Eu até gosto mais do que a pintura. Os desenhos são impressionantes. Então, eu tive essa oportunidade, né, de começar ali, né? E eu era muito curioso, tinha umas gavetas ali do lado, né, assim, de umas apotecas gigantes ali do MAC USP, era no Ibirapuera, né, no terceiro andar do MAC, da Bienal, ali, no prédio da Bienal. E eu comecei a fuçar naquelas gavetas ali, né, e descobri a arte conceitual. Eu falo assim, a FAAP, assim, o curso de licenciatura, e eu acho que a maioria dos cursos, né, de graduação, a gente não aprende tanto, né, ali assim, né? A gente, né, principalmente quem vem do interior, como eu, que não conhecia a arte, não, quer dizer, né, a crítica, não conhecia a história da arte, né? Eu, claro, quando meus irmãos compravam gibi ali aos 10 anos, eu já comprava Mestres da Pintura, né? Olha só, o desvio, né? Então, já gostava daquilo ali. Então, já tinha uma coisa ali estranha, né, rolando ali já, né? E eu estava falando, então, assim, então a gente não sabia muito bem, né, essas coisas, não conhecia. E eu já tinha escutado na FAAP, obviamente, falar sobre arte conceitual. A Daniela Busso foi minha professora, né? Uma vez ela, né, tinha que apresentar um trabalho, eu escolhi o Nelson Lerner, mas eu não entendia nada daquilo que o Nelson Lerner que eu estava vendo, lendo do Nelson Lerner ali, uns paletós gigantescos que ele fazia, né? Umas pinturas, uns recortes, né, de paletó que ele fazia gigantes assim. E eu tentei escrever ali alguma coisa sobre isso e a classe inteira caiu na gargalhada, né? Então foi traumático ali, né? Aquela primeira tentativa, né, de entender a história da arte e falar sobre, fazer uma crítica de arte ali, né? Mas aí eu tive essa oportunidade no MAC, então eu chamo o MAC da minha escola. Foi assim, uma escola, de fato, e foi escola para muita gente, na verdade. Justamente como eu falei para vocês, o MAC estava no início de tudo, né? Assim, o que a gente vê hoje, a Pinacoteca do Estado, o MASP, nesse momento que está tão, né, tão precioso. O MASP não tinha reserva técnica até 2013, gente. Não tinha reserva técnica. As obras ficavam nos corredores do primeiro andar ali, assim ficavam. Então, vamos falar assim que houve uma profissionalização do MASP agora, né? Assim que eles conseguiram, de fato, fazer aquele museu. Porque, né, ali na bobagem, que não pensou uma reserva técnica, não sei se houve alguma mudança de percurso, mas é isso. O Niemeyer foi fazer o MAC Niterói em 1997, também não fez reserva técnica para aquele museu. E tinha uma coleção dos Otamini, né, que não cabia naquele museu, não entrava na porta, não tinha reserva técnica, tinha que ficar no porto, num pavilhão no porto. Então, assim, os museus não eram pensados
para serem museus, na verdade, né? Os prédios, pelo menos. Ou, muitas vezes, os prédios eram adaptados, né? Era o caso também da Bienal de São Paulo, né? Você não tinha estrutura ali. Então, a gente aprendeu ali, assim, a cuidar da obra, né? Então, eu tive a oportunidade, fazendo esse estágio, de ir na reserva técnica e pegar a negra da Tarsila na mão, abraçar, na verdade, né? Pegar o Modigliani, né? Pegar o Picasso do Marquis, pegar o Matisse, pegar o... Aí vai, De Chirico, que é maravilhoso, né? A Anita Malfatti, a Boba, né? E aí vem Araci Amaral, né? Na verdade, eu vou trabalhar no Marquis quando a Ana May Barbosa entra, né? Vai ser a diretora, né? Isso é 86. E ela cria, olha só, cria o departamento educativo do museu. Você tinha até uns atendimentos, umas exposições didáticas até ali, né? A Lina Bobardi, lá no MASP, fazia algumas exposições didáticas para criança, mas você não tinha, de fato, efetivamente, um trabalho de arte e educação dentro dos museus, né? Assim, de uma qualificação assim, da recepção, das visitas mediadas. Então, é a Ana May Barbosa que vai fazer ali no MAC USP em 86 isso, né? Ela vai montar uma equipe, né? E aí ela faz um edital, em 88, ela tinha terminado o estágio, eu já tinha passado pelo educativo também, porque eu sou curioso, fiz esses 6 meses de acervo ali, depois eu fui trabalhar com a Ana Helena Curti para fazer uma montagem com a Maria Alice Millier, outra grande curadora aí, né? As Bienais no acervo do MAC, então a primeira produção que eu vou fazer ali, né? Nessa exposição, ainda estagiário, né? Depois dali eu, curioso, pedi para ir para o educativo. Então, eu comecei a fazer as visitas mediadas do museu também ali, com meus colegas, artistas, pesquisadores da USP, acadêmicos, assim, pensando na educação, arte e educação. E eu gostava mesmo era de ir para receber as escolas, né? Então, em 88, eu sou contratado para trabalhar no educativo do museu. Então, fiquei 2 anos e meio fazendo isso, recebendo escolas, né? Público, grupos, né? E recebia criança desde 3 anos de idade, vindo para a escola, assim, era muito impressionante isso, até a terceira idade, ali com 80 anos, né? Então, eu aprendi, então, ali a mediar, né? A pensar o trabalho que está na parede e de como passar isso para o público, né? Assim, respeitando ali o artista, aquela época não existia curador ainda, né? Era o Aguinaldo Farias, meu chefe, depois, né? Depois eu vou mudar, né? Vou criar um departamento de produção de exposições, de montagem, que não existia também, aí meu desejo de arquitetura volta ali, então vou pensar a museografia, né? Tanto que meu mestrado vai ser sobre arquitetura, vai ser os museus românticos de Lina Bobardi, né? Para justamente pensar a arquitetura, a museografia, né? E também encerrar o meu desejo de arquitetura, né? Então, o meu mestrado teve essa função. Vai ser depois, mais tarde, 2000, né? Que eu vou fazer em 99 e depois encerro em 2003, eu faço a minha defesa. Então, ali no MAC USP, eu vou para montar. Sim. A minha tese? Não. Então, eu fiquei mexendo nela ontem porque alguém pediu. Eu falei assim, eu não acho a sua tese, estou aqui dando uma aula, aqui dando orientação para os alunos. Eu nunca fiz, eu sou irresponsável, desorganizado. Eu fiz e não fui lá na ECA deixar. Agora estou me sentindo obrigado a fazer isso, né, porque não é a primeira pessoa que faz. Ela já serviu, né, para muita coisa depois já, né, para pensar essas exposições que o MASP tem feito, revisitando a museografia da Lina, né? Várias exposições que eles fizeram ali. A Lisete Lenhado vai usar minha tese também para poder fazer uma exposição de Lina Bobardi depois na Reina Sofia, né? Quer dizer, ela vai consultar ali também, né? Então eu vou fazer esse estudo ali para encerrar justamente essa passagem, esse desejo de arquitetura. E vou trabalhar com o Aguinaldo Farias, né? Ali em 91, 92, 93, eu acho, mais ou menos ali esse período. Ele vai ser o coordenador de exposições temporárias. Olha só o título, né? Ele era o curador, né? Arquiteto, né? E que entrava ali para as artes, né? Para a arte, né? Dava aula em São Carlos, né? E quem conhece o Aguinaldo Farias, bem, tem dois. E quem já trabalhou com ele. O Aguinaldo Farias é terrível num bom sentido, tá? Tô falando. À época não tinha celular, né? Então imagina a dificuldade de você se conectar. E ele era conhecidíssimo, famosíssimo por desaparecer.
né, desaparecer. Porque vai escrever um texto, você, pum, né, você desaparece ali, você tem que ter uma concentração. Então ele fazia isso comigo. Eu ali como assistente dele, né, não era esse título, obviamente, né, mas eu era o assistente dele de curadoria, na verdade, né. Então o Aguinaldo Farias, por 2 vezes, me deixou numa situação assim que eu não sabia o que fazer, desesperado. Tinha também uma colega também, que era a Maria Isabel Branco Ribeiro, que foi também diretora do Museu de Arte Brasileira, da FAAP, né? Eram os 2 assim que trabalhavam. Mas a Maria Isabel também não tinha experiência em curadoria, assim, né? De ir para o espaço com os artistas. E o Aguinaldo me fez essa marmota, né? Era pré-bienal, ele ia ser curador da Bienal de São Paulo, estava reunido lá 9 artistas, né? Ana Reis Smith, esqueci o nome dela agora. Vários artistas ali, né? Todos eles olhando para a Bienal, olhando para o Aguinaldo Farias. E aí, problema. Ninguém queria ficar do lado de ninguém. Escolheram parede. Eu quero essa parede para mim. Eu também quero essa parede. A outra, não quero, eu escolhi. Não, mas eu não quero você do meu lado. E eu falei, como é que eu vou resolver isso? Né? Então ali eu aprendi a mediar os artistas, né? A cuidar dos artistas, né? E aí depois teve uma outra com os finlandeses que veio para cá, que assim, foi uma loucura, assim, porque uma desorganização, era um intercâmbio, né? Os artistas brasileiros já tinham ido para a Finlândia fazer a residência, intercâmbio, e aí os artistas finlandeses vieram para o Brasil para fazer lá no MAC USP uma exposição. Aguinaldo Farias era o curador. Aguinaldo de novo me some e deixa sozinho ali naquele espaço. Era eu de novo mediar e organizar aquela exposição, né? Eu já fazia isso, então ali eu tive que organizar mesmo, assim, né? Tudo, né? Até o equipamento eu tive que trazer de casa, porque não tinha no MAC USP como é que foi no VHS lá? Uma loucura, né? E aí quando terminou a exposição, teve até uma obra que chegou assim, a exposição abrindo, o Aguinaldo apareceu na abertura, né? Aí ele apareceu lá assim, e a obra chegando naquela hora na exposição, né? Aí quando os artistas foram embora, falaram, olha, a exposição ela se deve a você, né? E agradeceram ali no catálogo. Então ali foi a minha escolinha, né? Depois eu vou para o MAN São Paulo, chego no MAN São Paulo em 93, uma decisão minha. O MAN estava começando também, assim, quer dizer, mas existia desde 69, né? Mas você também não tinha ali profissionalização, né? Era a Maria Alice Millier como diretora artística, a Regiane Cintrão como uma secretária, faz tudo da Maria Alice Millier, uma pessoa na reserva técnica, não lembro o nome dela agora. Era essa a equipe do MAN, em 93. E eu cheguei para fazer tudo, né? Então eu fazia a coleta das obras, decidia a posição dos trabalhos na exposição, decidia a cor das paredes, né? Porque a gente tem curadores, é uma coisa que eu ia falar mais adiante, mas eu vou falar agora, né? Que tem várias maneiras de curar. Então, a gente estava comentando da Carmela Gross, né? Que ali eu não fui um curador, né? Não sei o que eu fui ali, na verdade, mas sou co-curador, na verdade, né? A Carmela é a própria curadora, né? Mas você também tem curadores que eles trabalham com uma lista de obras na mão. Você apresenta para ele e ele vai lá e escolhe, né? Então, e decide como vai ser a exposição. Então a Maria Alice Millier ia fazer uma exposição da Maria Leontina, primeira. E lá vai eu descobrir trabalho, né? Investigar, pesquisar, né? Assim, achar, né? Fazer uma lista para ela, ela escolhe a exposição, aí eu decido a cor, vou buscar os trabalhos, eu vou embalar os trabalhos, eu vou trazer junto do caminhão, vou botar na parede e depois eu vou fazer a disseminação, eu vou fazer o contato com as escolas para poder receber as visitações. O MAN naquela época tinha 300 visitantes por ano de escolas. A gente conseguiu no primeiro ano, depois que eu comecei a trabalhar ali, passar para 5.000, depois para 12, né? E a gente conseguiu criar um setor educativo, né? E aí eu fazia tudo, fazia ponta a ponta, né? Desde de buscar o trabalho, embalar o trabalho, né? A botar na parede, desenhar a exposição, botar na parede, depois tirar de novo, né? E levar para casa. E nesse meio tempo mediar as visitas, buscar as escolas, trazer para a visitação e mediar
as escolas, né? Mediar os estudantes ali. Então ele foi isso até 96, quando o Tadeu Chiarelli já era o curador, né? Ele era o curador e ele decidiu então, pela primeira vez, criar um grupo de estudos em curadoria. Olha só. A curadoria, esse termo, ele surge ali por 94, 95, começa a se usar esse termo, essa palavra, curador. Né? Olha só. O que significa essa palavra, né? Curador. Antes era ordenador de exposição? Tinha vários nomes. Assim, por exemplo, o Mário Pedrosa, quando foi curador da Bienal, quando foi o organizador da Bienal de São Paulo, né? De 50... Não, ele foi de 51, né? 51, 53 ali, né? As primeiras bienais aí. Era diretor artístico. Tá? Mas o Mário Pedrosa era um crítico de arte. Né? Depois você vai ter ali, quem vai criar esse termo, na verdade, vai fazer essa mudança, é o Walter Zanini. Tá? Que também tinha sido diretor artístico da Bienal, tinha sido diretor do MAC USP, é ele que vai montar o MAC USP, e ele é o nosso primeiro historiador de arte formado. Tá? Ali nos anos 50, comecinho dos anos 60, ele vai para fora, vai estudar a história da arte na Itália, na França, na Inglaterra. Ele vai fazer todo um percurso, né? E era um curador, um historiador de arte generalista, né? Nossa característica também, né? A gente é curador de tudo aqui, né? A gente é curador de século XIX, curador de século XX, arte moderna, curador de arte contemporânea, né? E vai, né? Porque é muito interessante que nos Estados Unidos, por exemplo, eu fui fazer uma residência lá, é tudo setorizado. Um não pode interferir na outra. Né? Então você tem um curador de desenho moderno, de arte moderna. Aí você tem um curador especializado nas gravuras do Piranesi, né? Renascimento italiano, blá, blá, né? Aí vai. Né? E não pode ter interferência. Eu encontrei com uma conversa com uma curadora, que era minha orientadora justamente lá na National Gallery. Perguntei, por que é assim, né? A curadora de barroco não conhecia barroco brasileiro, só conhecia o barroco germânico. Né? Aí eu ia comentar com ela sobre arte contemporânea. Eu falei, não me fale de arte contemporânea. Não me interessa, não sei de nada, não me fala. Era assim. E aí ela estava visitando uma exposição numa biblioteca, museu lá em Nova York, que era uma exposição justamente de renascimento italiano, desenhos, gravuras ali. E ela encontra com o curador da National Gallery desse setor, vamos pensar assim, né, da história da arte ali, né, do acervo deles, né. E ele não pergunta para ela, ele não faz assim, oi, como você está, tudo bem? Não. Ele pergunta para ela, ele fala assim para ela, o que você está fazendo aqui? Ela me contando isso. O que você está fazendo aqui? E ela não sabia o que responder. Ela estava no lugar errado, portanto. Né? Ela não podia estar vendo aquela exposição porque não podia, porque era de interesse dele, não de interesse dela. Então, por que ela estava ali? Então, as maluquices que tem nesse meio, na verdade. Né? E nós temos essa característica de serem generalistas, curadores generalistas. Você não vai ver curador. Embora hoje na arte contemporânea tem muito assim, sou curador de LGBT, que mais, não sei o quê, né? E vai, né? Sou curador de arte ambiental, né? E social, né? Você tem uns curadores hoje assim, se definindo, né? Assim, na área de interesse deles, né? E ficam só ali também. Eu acho um pouco estranho isso também, né? Então, assim, a minha formação é essa, é uma formação generalista, com Zanini, né? Com Araci Amaral, né? Então, esses foram os meus professores, né? Com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E esses, por exemplo, o Zanini, é isso que eu ia falar, ele tem uma característica, como a Baralice Millet também, né? Eles têm tudo na cabeça deles, eles conhecem as obras, né? Mas eles não organizam a exposição. Você que tem que ir lá, né, o assistente, né, apresentar tudo ali para eles, fazer a listinha lá, e eles escolhem e você vai para o espaço. Foi assim com a Annalise, foi assim com o Paulo Reckenhoff, na exposição da Lygia Clark. A primeira exposição retrospectiva da Lygia Clark acontece no MAN, São Paulo, em 1998. Tinha acontecido no Reina Sofia, eles tinham feito um livro lá, e
Aí eu tive que fazer para o Paulo a pesquisa das obras também. Também não se tinha conhecimento das obras da Lygia Clark, não se tinha conhecimento do paradeiro delas. Então eu tive que, com o assistente dele, mapear tudo isso, descobrir coisas preciosíssimas, né, naquela coleção que está na Pinacoteca agora, do Roger White, por exemplo, que ninguém conhecia, tinha lá um bicho maravilhoso, dos primeiros bichos. Né? Aí eu apresento para o Paulo Regenhoff essa lista, e aí ele escolhe, faz assim, monta. Lá vai eu para o espaço resolver tudo, né? Assim, a instalação que a gente faz para entrar na exposição, que era pintura, né? No projeto de pintura da Lygia Clark ambiental, né? Que a gente entrava, né? Atravessava. Então, tudo isso ficou ao meu cargo, né? Com o Paulo Regenhoff. Eu tinha tido antes também uma experiência com o Walter Zanini, né? Eu fiz 2 exposições com ele, foi também nosso grande historiador, como eu falei para vocês, nosso primeiro historiador, e é quem vai justamente definir essa nomenclatura, né, do curador entre nós aqui. Né? Ele que vai, pela primeira vez, então, usar isso, né, como curador da Bienal de 80 e alguma coisa assim. Né? Mas aí só nos anos 90 que vai realmente começar a ser usado isso. Né? O Zanini, eu montei 2 exposições com ele, né, como assistente, vamos pensar assim, né? O Grupo Santa Helena e Vicente Rego Monteiro. Né? A mesma coisa, eu também tive que ir atrás de todo o Grupo Santa Helena ali, descobrir as pinturas, depois também do Vicente Rego Monteiro. Aí, quando eu montei a exposição, no dia da abertura, o Walter Zanini chega para ver a exposição, né? E aí ele olha a exposição, tudo comigo, passa. Aí ele volta lá no comecinho da exposição, né, e fala assim, me leva para trás de um painel, assim, longe. Mas a gente estava vendo o painel de entrada da exposição, né, que eu que tinha desenhado tudo, né? Aí ele fala assim, você está vendo aquilo lá? Grupo Santa Helena, curadoria Walter Zanini. E aí embaixo a relação dos... Acho que são 3 artistas que compõem o Grupo Santa Helena, né? E uns 3 artistas embaixo, né? Mais embaixo, assim, no chão, né? Depois as logomarcas dos patrocinadores. Aí ele fala para mim assim, você está vendo aquilo lá? Está errado. Meu nome não deveria nem estar ali. Ali quem tinha que estar grande é o nome dos artistas. Olha só. Meu nome você pode tirar, na verdade. Ou você passa ele para baixo. Lá embaixo, dos artistas, eu fico até emocionado. E você vai colocar bem pequenininho. Porque o mais importante aqui na exposição são os artistas. Não é isso, não sou eu. Então tive uma lição de curadoria ali com o Walter Zanini, né? De como tratar os artistas, de como tratar a obra do artista, né? E assim foi, né? O Tadeu Chiarelli cria esse grupo aí de estudos em curadoria, chama o Felipe Chamovitch, chama a Regiane Cintrão, a Heloísa Costa do MAC USP, a Regina Teixeira de Barros, o Marcos Moraes, que está na FAAP hoje, justamente no Museu de Arte Brasileira. E ele me chama assim, você vai também. Eu falei, Tadeu, mas eu não quero ser curador, não tenho intenção de ser curador. Eu era responsável por tudo ali no museu, assistência de curadoria, montagem de exposição. Né? Eu não quero, né? Eu era educativo também, cuidava do educativo também. Não quero. Não, você vai sim. Você vai entrar no grupo. Você só vai assistir, não precisa participar, você não precisa fazer exposições. Obviamente, no decorrer, ele, não, você vai fazer exposição. Eu falei, poxa, Tadeu, qual vai ser minha exposição, minha primeira exposição? A coisa que mais chamou atenção lá quando eu cheguei no MAN São Paulo, que era acabado, debaixo da marquise, todo arrebentado. Os painéis, não tinha paredes, né, no fundo, eram paredes de madeira, assim, que eles... E era muito maluco, porque eram os painéis da Bienal de São Paulo, que eles usavam nas exposições quando o Bienal vai para o Ibirapuera, e fizeram ali embaixo, sala de exposição também, né, ali embaixo da marquise, depois ela virou MAN, né? Então aqueles painéis acabaram servindo para fazer... Então eu estava lá assim há 50 anos, aqueles painéis ali, né? E eles que fechavam ali atrás, e tinha um ateliê lá no fundo de gravura, eu não lembro o nome dela, Liliana Lobo, acho que era esse o nome dela. E nas paredes estavam cheios de matrizes, estilos de metal, tinha lito, né?
E ali era o antigo ateliê, que agora, né, era um novo ateliê de gravura naquele momento, mas ali tinha sido o antigo ateliê de gravura do MAN São Paulo, da década de 60, 70, olha só. E aí tinha gravuras de topo da Renina K, não da Renina, gente, tinha gravuras da Renina, tinha Maria Bonomi, as gravuras de topo da Maria Bonomi, tinha Volpe, que a gente desconfia muito, mas tinha lá a gravura do Volpe, Manuel Araújo, Lívio Abramo, Guilde, olha que maravilha, né? Que escola ali, né? Assim. E aquilo me encantou, aquelas matrizes, né? E aí eu propus, então, fazer a primeira exposição minha a gravura como escultura, né? Justamente assim, o museu não sabia o que fazer com aquelas matrizes, né? Elas não tinham mais utilidade, né? De novo a gente volta aqui para os carimbos, né? Não tinham mais utilidade, né? Mas estavam guardadas ali, não tombadas, o museu não sabia como fazer, então a minha exposição serviu então para tombar aquelas matrizes e serem entendidas então como obras de arte também, como uma, né? E aí a gente traz para a exposição elas como gravuras, como esculturas, na verdade, né? Sobre bases mesmo, né? Porque é uma escultura, né? Tinham perdido a função, né? De gravação, de reprodução de imagem, mas elas tinham aí. Então essa é a minha primeira exposição, a minha primeira experiência, então, como curador, né, de fato, né? Depois teve uma outra, que é Paisagem Sublime, que é a partir de uma exposição de uma obra do Leonilson, que eu já estava trabalhando à época, como coordenador do projeto Leonilson, isso é 96, né? A Lisete Lenhado sai do projeto e me convida, então, para substituí-la. E aí eu fiquei 23 anos ali com o projeto Leonilson para fazer o catálogo raisonné do artista, né? Então esse era o nosso objetivo ali, né? Então eu passei 23 anos ali cuidando da obra do Leonilson, né? Pesquisando ela, buscando ela, né? Assim, para encontrar, né? Para a gente poder listar, né? Catalogar a obra, né? E essa exposição, então, que eu vou fazer, a segunda exposição, é muito inspirada naquilo que eu encontrei no Leonilson, né? Obviamente, me deparando com aquela obra, né? Mesma coisa que eu estava fazendo com como é que chama, os de Cavalcante, estava fazendo com o Leonilson ali também, de alguma maneira, né? Guardando, conservando, catalogando, né? Tinha uma obra que me impressionava muito, que se você pensa com nuvens, né? Nas nuvens, né? Se você pensa com as nuvens, acho que é isso, é uma cruz branca de voal. Então, esse trabalho vai me inspirar, então, a pensar uma exposição Paisagem Sublime, né? Entendendo esse bordado do Leonilson como uma paisagem interior, né? Então, era uma exposição de bastante sensibilidade, assim, né? E depois eu vou pensar uma outra exposição mais maluca ainda, que era Neferibatas, né? Isso já é 2002, eu já era curador do museu. Quando o Tadeu Chiarelli sai deixa o cargo de curador, o Ivo Mesquita assume e o Ivo chega com a seguinte questão: eu não quero ser curador. Já fui curador na Bienal de São Paulo, já fui curador em várias outras coisas, exposições. Eu quero ter a experiência de diretor técnico. Olha só, também é uma outra designação aí do curador, né? E você vai ser o curador do museu. Então, dali eu assumi a curadoria do MAN São Paulo, fiz a curadoria de um panorama bastante polêmico, na verdade, né, que foi o panorama de 2001, né? Era uma co-curadoria, era eu, Ricardo Basbal, artista, e o Paulo Reis, professor lá de Curitiba, né? E então essa foi a minha primeira grande exposição com exposição, de fato, né? E ali eu também tive que desempenhar todas as funções, né? Assim, desempenhar a função de curador, de pesquisador, e depois também de montar a exposição, de fazer a produção dela. Então era uma experiência completa, né? Também estava desenvolvendo né, assim, uma aproximação com o Ednilson Júnior, né? Então o Ednilson era aquele que me chamava assim de o meu curador, né? Eu chegava ao meu curador, né? Então isso para mim era muito gratificante, na verdade, né? Porque é aí que a gente chega na questão, né? Dessa palavra, né? Curador, né? A origem dela, né? Vem de curar, né? Curador, né? Aquele que curador, né? E ela é usada aí hoje para tudo praticamente, né?
para aquelas profissões que cuidam de alguma coisa, né? Que cuida de comida, que cuida de arte, que cuida de, sei lá, né? Então são os curadores, né? Então eu me vejo muito, né, no sentido dessa palavra mesmo, assim, né? A minha carreira vai se desenvolver dessa maneira justamente, né? Então é aquele que cuida, né? Então eu cuido de acervo, né? Vou cuidar lá do Di Cavalcanti, né? Depois eu vou cuidar lá do Leonilson, né? Vou cuidar do Ednilson. Eu era a única pessoa que ouvia o Ednilson, a única pessoa que encontrava, que visitava o ateliê dele, né? Que hoje a gente também tem esses curadores que a gente chama de curadores de slides, né? Na minha época, né? Que são os curadores que não têm essa relação com o artista, né? Que vão fazer exposições a partir de imagens ali, né? E não tem mais essa coisa de ir no ateliê, de conversar, de ver o trabalho na sua materialidade, né? De escutar o artista acima de tudo. Então o curador para mim é esse que escuta, né? Que organiza, né? Que ajuda o artista muitas vezes ali a resolver, né? Questões, né? Assim, né? Por exemplo, a Lúcia Koch, né, ela estava aqui na abertura da coisa, ela me olha assim, né, no segundo dia, na verdade, né, assim, né, até hoje ela não resolveu bem isso, né. A gente se conhece há muito tempo, desde o Panorama de 97, que eu era assistente do Tadeu Chiarelli, justamente de curadoria ali, e ela estava no espaço propondo para a gente uma instalação, uns painéis, né, que vazavam luz, né, furadinhos, né, e ela queria fazer com furadeira. Eu queria que ficasse tudo assim perfeito, né? Aquela coisa maluca assim. Falei, mas Lúcia, isso não vai dar certo, não tem como fazer isso. Não tem como, porque era assim, eram os painéis do MAN de exposição que ela ia transformar no trabalho dela, fazendo essa intervenção neles, né? Deixando eles transparentes, né? Ou criando aquela coisa cinética, né? Que conforme você passa, né? Treme ali, né? Que é o trabalho dela hoje, né? Ali era o primeiro trabalho dela que ela ia fazer com essa experiência, né, cinética aí, né? E eu falei, poxa, mas tem aqueles Eucatex, né, todos furadinhos, né, que usava antes, lá nos tempos antigos, né, na fundo dos rádios, né? Aquelas chapas ela vai resolver para você. Dito e feito, resolveu o trabalho da artista. Por isso que ela me olha torto assim hoje, eu acho, né? Então, porque o curador também tem isso também. Ajudar muitas vezes o artista a resolver um trabalho ali que ele não consegue conceitualmente e mesmo estruturalmente, né? A Ana Tavares também é outra também, que eu também tive uma experiência também no espaço com ela justamente nisso, assim, que era uma experiência de quem também monta exposições e tudo mais, né? Então, o curador também tem que ter essa visão, tem que ter esse aprendizado, né? Passar pelo educativo para aprender a mediar, né? O artista, a obra dele com o público, né? Depois passar pela montagem das exposições para também saber como levantar, né? Como você vai colocar esse trabalho aqui, porque tudo isso determina, né, uma exposição, o roteiro dela e de como aquele trabalho vai ser também, vai fluir, na verdade, né? Então, a montagem é importantíssima também. Então, você tem que ter essa noção também, eu acho, né, de como curador, né, assim, né, de como mostrar, né, como expor, né? E a Ana Tavares também estava com problema, esse era Panorama de 99. Ela queria usar uma escada de avião e queria uma parede inteira de vidro, toda espelhada, né? Era vidro. E ela queria fazer, então, aquilo e aquilo tinha que viajar. Né? Imagina, né? E ela queria tudo minucioso, precisa... Não, foi um terror, né? Para poder fazer aquilo. Aí chegou uma hora que eu falei, não, para. Nós vamos fazer tudo isso modulado. Pum, 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 pum. Depois a gente desmonta e leva para viajar, depois vai lá e monta de novo, põe a escada na frente, está resolvido o trabalho. Resolveu o trabalho da Ana Tavares também, ela também me olha torta, assim, tá? Fica meio assim, né? Porque muitas vezes o artista não sabe como resolver, né? Principalmente os artistas que vão por essa, né, para as instalações, para esses trabalhos de intervenção, né, na arquitetura e tudo mais, né? Então, obviamente, com a experiência ele ajudou muito ali, eu como curador ali também, né, a poder resolver o trabalho dos artistas, né? Então é isso. Então, assim, né, recuperando a ideia, então, do curador que cuida de fato, né, que cuida do arquivo, como a gente faz aqui no IAC, né, cuida de um arquivo como o do Leonilson, cuida de um arquivo do Ednilson, né,
E hoje, né, estou lá no Museu Bispo do Rosário também cuidando, né, cuidando da obra do Bispo do Rosário e também cuidando de pessoas. Essa é uma nova função que eu trouxe para mim agora também. Então, muitas vezes eu me vejo ali psicólogo, psiquiatra na lista, né, no meio daquelas pessoas, não só as pessoas com quem a gente trabalha, nossos participantes ali, que são egressas do manicômio, né, da colônia de Dano Moreira, mas também os meus colegas, né, todos muito malucos também, né? Então a gente vive hoje nesse ambiente ali e eu fui justamente, né, para o Museu Bispo do Rosário com essa função, né, assim, de cuidar daquela obra. Foi esse o convite que fizeram para mim, né? Quando vieram aqui para São Paulo, né, e falaram, olha, nós temos um museu no Rio de Janeiro, a gente não sabe como fazer esse museu, a gente não vê ninguém no Rio que possa nos ajudar, então a gente veio para São Paulo para te convidar para ser o curador do museu. Falei, bom, estava querendo ir para o museu, para o Rio de Janeiro mesmo, já tinha pedido demissão do Centro Cultural São Paulo, falei, então estou indo para o Rio, vamos lá. Né? Então foi essa a minha função ali, né? Assim, foi esse o objetivo da minha ida, né? De fazer aquele lugar um museu e também de cuidar da obra do Bispo do Rosário. Para vocês terem uma ideia, quando a gente entrava na reserva técnica, ali, quando eu cheguei ali, né? Você pisava na obra do Bispo. Né? A obra do Bispo estava toda coberta, né, de papel glacine, papel craft, né? Não estava catalogada, não estava higienizada, né? Estava empoeirada, né? Você não sabia onde estava a obra, né? Era um depósito, literalmente um depósito, onde estava tudo lá. Era sem brincadeira, você só via um emaranhado de coisas ali, cobertas, descobertas, né? Um mezanino que você ninguém entrava ali eu descubro as capas das vitrines do bispo, descubro obras do bispo assim sendo pisoteadas, né? Mas com o tempo a gente conseguiu, então, cuidar disso, né? A gente conseguiu fazer a reserva técnica, né? Em condições ideais de preservação e conservação, né? A gente conseguiu recuperar as salas, trocando as paredes por paredes de alvenaria, para tirar as de madeira, para evitar os cupins. A gente conseguiu, com o apoio da Galeria Almeida Indeio, a desinfestação da obra, né? A gente e a catalogação, obviamente, né? A gente construiu uma bolha de anóxia lá de 6 metros por 9 metros por 2 de altura para colocar a obra do bispo em 2 etapas. Nesse momento que a gente faz a desinfestação, a gente faz a reforma da reserva técnica, né? E prepara ela para receber de volta, já pré-higienizadas, né? E também alocadas, né? Para a gente poder fazer a catalogação. Então você entra na reserva técnica do bispo hoje, você vê tudo catalogado, e hoje a gente conseguiu chegar na transcrição total da obra. Então tudo que está escrito pelo bispo, bordadinho ali, está hoje transcrito, né? Foram anos, né? Foram 2017 a gente começa a fazer isso, né? Então foram 6 anos para a gente conseguir chegar nisso. Na próxima etapa nossa agora é fazer o catálogo Raisonné do artista digital, esse ano que a gente vai fazer, já temos a verba, né? E obviamente que ali no Museu Bispo do Rosário, né, a gente tem outros artistas, né? A gente tem o Ateliê Gaia, onde os artistas são egressos do manicômio, né? Parte deles, obviamente, né? Tem também hoje os usuários da saúde mental do Rio de Janeiro que frequentam esse ateliê também, esses artistas, né? Então a gente tem ali a Patrícia, o Arlindo, o Lobão, e vai. São 11 ou 12 artistas que trabalham ali hoje e eu também cuido deles, né? A primeira coisa que o Arlindo, que estava na exposição do Tal Cultural, não sei quem viu a exposição, ele estava também junto nessa exposição do Bispo. A primeira coisa que ele me pergunta quando ele me vê, era muito bravo, o Arlindo, né? Ele foi criança para o manicômio, então ele é bastante revoltado com essa condição do abandono da mãe dele nesse dia, né? Que ela leva ele para passear e deixa ele lá, então ele não perdoa isso. O Arlindo me olha assim bravo: o que é um curador? Eu falei, opa! Foi apresentado para eles como curador do museu e curador do Ateliê Gaia também, né? E aí eu tive que explicar para ele tudo isso que eu estou conversando com vocês aqui, né? E o curador é aquele que cuida do artista, da obra do artista, né? Do acervo, né? De museus, aí vai, né? Então é isso. Então essa é a minha experiência curatorial,
né? Quando eu fui para o Ceará, eu tentei trazer aqui, mas eu perdi o artigo, eu consegui na internet, mas não tem leitura, que é esse artigo aqui, Mestres Sem Escola, né? Porque, na verdade, eu sou de uma geração, né, de curadores, críticos de arte, aí, curadores, vamos chamar assim, que não tinha escola para isso, né? Não tinha formação, né? Então, para mim nem era uma alternativa, não tinha esse desejo, na verdade nem pensava, fui mesmo encaminhado para isso, né? O destino me encaminhou, né? Eu me caminhei para isso, né? Eu como senhor do destino, né? Como eu contei para vocês a trajetória toda aí, né? Mas, como eu, tem também o Ivo Mesquita, o Paulo Reckenhoff, tem o Afonso Hug, como é Afonso? Foi da Bienal de São Paulo, o alemão, esqueci o sobrenome dele. Vários outros curadores aí hoje em atuação, alguns até já se aposentando, né? Que não tinham formação mesmo, né? A formação deles se deu justamente eles indo trabalhar. Araci Amaral. Araci Amaral vai trabalhar na Bienal de São Paulo de 51, gente. Ela começa ali, como mediadora, né? A mesma coisa o Ivo Mesquita. Ele vai também trabalhar na Bienal de São Paulo como mediador. Tadeu Chiarelli vai trabalhar no serviço educativo da Bienal também, nos anos 90, ali, né? Comecinho dos anos 90, né? Então, todos esses curadores que a gente conhece assim, hoje, né, que estão à frente de instituições, de grandes exposições, né, muitos deles também não tiveram uma formação. O Paulo Reckenhoff é advogado, formado em Direito, e artista. No comecinho também ele era artista ali, né, nos anos 60, ali, o Fernando Cocchiarari, que virou curador. Eles estavam nesse meio do Mário Pedrosa ali, também esse grande mentor de muita gente, depois do Federico Moraes. Federico Moraes, ele é jornalista, né, livreiro, na verdade, né? Ele trabalhava em uma livraria em Belo Horizonte, depois ele vem para o Rio de Janeiro para trabalhar numa livraria, descobre os livros de arte, descobre o Mário Pedrosa, ali na livraria, que ia lá buscar os livros de arte que chegavam, começam a conversar, o Mário Pedrosa faz o Federico Moraes, né? Pode perguntar. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Então, é muito interessante isso, porque eu refleti já bastante sobre, né, até que ponto tem uma formação curador, né? Mas em todos esses nomes que você mencionou, eu acho que tem um ponto em comum de todos, que é muito repertório. E tem mais uma coisa. Sensibilidade. Vai, continua. E é isso que hoje eu fico pensando, né, para essa nova geração, e agora tem cursos de curadoria e tal, assim, qual que é a trajetória? Porque primeiro você tem que ter uma vocação, você tem que gostar de ler muito, de uma curiosidade. Curiosidade, acima de tudo. Né, de ir atrás e de se aprofundar e tal, mas tem que ter alguma trajetória para suportar todo esse repertório. Então, o que você diria para essa nova geração que acha que é só fazer uma faculdade de curadoria e botar no currículo e falar, eu sou curador? Chegar nas instituições, chegar nas exposições e querer fazer curadoria, né? Aí você fica aquelas coisas amarradas, né? Que a gente estava falando de amarrado, né? Aquelas coisas presas, né? Aquelas coisas assim, com discurso acadêmico, né? Assim, com discurso antes da obra, na verdade, né? Assim, então você define a curadoria, né, o título da exposição, né, aí você faz um texto ali, e aí depois você vai buscar os trabalhos para ilustrar aquele seu texto, né? Muitas curadorias são feitas assim, na verdade, né? Eu não. Eu vou buscar naquilo que eu conheço, dos artistas que eu vi, né, trabalho, ver o seu trabalho, Então, aí eu vou pensar uma exposição. Poxa, eu vou pensar uma exposição magética que eu fiz lá no MASP, né, de fotografia, sobre fotografia. Então, bom, deixa eu pensar aqui, o que eu conheço de fotografia, o que eu já vi de fotografia, né, de quem eu gosto de que faz fotografia, né? E aí monta a exposição, né? Então, assim, o problema justamente dessas escolas hoje que a gente vê é justamente isso, assim, você vai para uma academia, para uma escola, para uma graduação, né, e você sai dali achando que você já é curador. Mas é isso que esses curadores aqui falaram, nesse artigo aqui falavam, né? Porque isso aqui era sobre um edital, o primeiro edital que se fez no país para a contratação de um diretor artístico, curador de uma instituição. Foi o Dragão do Mar que fez isso para o Museu de Arte Contemporânea do Ceará.
Isso é 2004, 2005, fui para lá. Então, em 2004, eles lançam esse edital para a contratação do diretor artístico e do curador. E eles exigiam 5 anos de experiência em museu, né, para ser esse curador, né? E aí aí o Jornal do Brasil viu esse edital, achou curioso, porque era a primeira vez que a instituição fazia isso. Aí ele convidou curadores, né, conhecidos, portanto, que pudessem falar o que era essa profissão, ou o que precisava, porque justamente o que chamou a atenção deles é que exigia 5 anos de experiência em museu. Mas não um diploma. Não um diploma, né? E obviamente que eu tive a sorte, de novo ali, obviamente, quem fazia a seleção, né, quem ia indicar o curador, né, do Museu de Arte Contemporânea do Ceará, era Aguinaldo Farias. Olha, esse é meu primeiro chefe, né? Depois o Rodrigo Moura, lá do Inhotim, também conhecia ele, e outro meu parceiro que eu gosto muito, que é o Aguinaldo Farias, que eu tenho trabalhado com o Aguinaldo também, né? Já se conhecia também. Então eu fui indicado, né? E o que era muito curioso, então foi justamente essa fala deles, de cada um deles. Então um vai falar, sei lá, o Ivo, não sei se é bem essa, o curador precisa de sensibilidade do olhar. Então você tem que ter repertório visual, né? Você tem que ver, né, para você fazer uma curadoria, né? Você tem que estudar, né? Ver muita coisa, né? Que um outro vai falar, Paulo Reckenhoff, sei lá, né? Você tem que estudar, né? E acima de tudo ter sensibilidade, Paulo Reckenhoff vai falar, né? Então olha só, sensibilidade no olhar, sensibilidade no sentir mesmo, né? A obra de arte ali, né? Para você fazer uma exposição. E é isso, mas é pena que eu não consegui, porque eu queria ler até para vocês, porque eu vou procurar, eu vou ver se eu encontro ele, porque é uma aula do que é ser curador, assim, né? Principalmente para esses que estão se formando aí no caso, né? Que é o caso do Walter Zanini também. Tudo bem, ele fez História da Arte, mas ele vai, né, montar um museu, né? Ele vai, né, dar essa lição para a gente aí, né, de curadoria, né? Tadeu Chiarelli, né, também vem do interior, né? Ele vai dar aula, ele vai fazer mediação na Bienal de São Paulo também, né? Depois ele vai fazer mestrado, doutorado, vai dar aula na ECA, professor, depois ele vai ser o curador do UMAN, né? Então ali que ele vai ter experiência de fato de organizar exposições, né? Então isso, o Tadeu, por exemplo, o Tadeu vai ficar conhecido principalmente por um olhar sensível para a fotografia, né? Ele vai organizar em 93 uma exposição que deu o que falar, na verdade, né? Ele vai ser o primeiro a observar, portanto como curador, né? Através dos salões que ele faziam, né, que a gente fazia de júri lá em Ribeirão Preto, né? Ele que vai descobrir a Rosângela Renault, né? E ele vai organizar uma exposição de fotografia no Centro Cultural São Paulo em 1993, que vai se chamar Fotografia Contaminada. Olha que maravilha! Olha que olhar sensível, esperto, né? O que estava acontecendo naquele momento ali? A fotografia sendo usada como suporte, né? Não mais como fotografia pura e simplesmente, né? Então você tinha a Rosângela Renault trabalhando com, sei lá, com fumaça projetada para fazer a fotografia. Você tinha a finada Rochelle Coste, morreu recentemente, infelizmente. Ela vai apresentar nessa exposição, não sei se é nessa exposição, mas ela vai apresentar um trabalho dela, assim, que podia, eu acho que estava nessa exposição, que é de perucas. Ela fotografa as perucas, assim, né? E depois faz uma montagem com várias perucas, que eram as perucas da família, das mulheres da família, né? Que ela guardava, ela era uma acumuladora, né? A gente tem conversado sobre ela, que é uma das possibilidades que a gente tem, né? De trazer o arquivo dela para cá, mas a gente não sabe como trazer esse arquivo, porque é um arquivo complexo, que é um arquivo multi-coisas, né? Tem fotografia, tem objetos, tem instalações de fotografia, tem estudos, né? E tudo isso assim, não estou falando da obra, não, estou falando das experiências que ela fazia ali, né? Então é isso, o Tadeu vai observar isso, né? Essa fotografia, vai organizar essa exposição, e isso vai dar o que falar, vai ter muita repercussão, assim, essa discussão que ele estava trazendo ali. Então, esse é um curador, né? Um curador que está observando o que está se fazendo, né? E vai apontar, e vai organizar uma exposição que vai organizar isso para a gente, na verdade, de certo modo, né?
A gente vai poder ver o que estava acontecendo com a fotografia naquele momento ali, né? O Albano Afonso furando fotografia, colando ela sobre vidro, né? Tem coisas que eu não vou lembrar aqui agora, mas que é isso, né? Então, respondendo, né? Essa pergunta. Pegando pela tua fala, a gente vê a participação importantíssima dos próprios museus e instituições na formação dessas pessoas, porque na verdade foram as oportunidades de trabalho deles que foi aprender fazendo, né? Eu te pergunto o seguinte, hoje, como você vê essas instituições participando, ou dando oportunidades, ou promovendo cursos, ou esse tipo de... Como é a orientação dessas instituições para a formação de um curador? Então, hoje nós estamos vivendo um momento, né, muito interessante, né? E, sei lá, bonito de ver, na verdade, que nós estamos com instituições muito vigorosas hoje, né? Assim, né? Você tem, diferentemente do que era nos anos 80 ali, né? Nos anos 90, né? Eu aprendi a ser curador carregando balde para poder pegar goteira lá no MAC USP e no MAN São Paulo, né? Eu tinha que correr para salvar na reserva técnica, para tirar da reserva técnica, eu estava lagando a reserva técnica lá entrando água lá pelo terceiro andar, né? E invadindo a reserva técnica. Eu corria lá para poder salvar o Modigliani, né? Então, a gente aprendia assim. Mas hoje em dia, as instituições, né, a gente tem, né, a Pinacoteca do Estado, um trabalho, né, primoroso que o Manuel Araújo fez ali, de construção de transformação daquele museu, né? O MAC USP hoje também, né, assim, a excelência que é como museu hoje, essa instituição também museológica, né, assim, pensando na museologia, né? O trabalho que eles fazem hoje com aquele arquivo, né, com aquele acervo, né? As próprias sedes que eles têm, os museus têm hoje também, né, estão todas em ordem, assim, né, funcionando bem. Você vê a Pinacoteca agora gigantesca, né, se equiparando a esses grandes museus do exterior, né, internacionais aí, né. As equipes formadas, né, você tem a equipe para tudo hoje, né, de fato a gente tem uma profissionalização, né, da museologia dos museus, na verdade, né, das funções de museus, né, que começou ali nos anos 80, como eu falei para vocês, né. Então, você não tinha restaurador, né? Assim, o restaurador dentro de um museu, o conservador, o arte-educador, né? O curador, né? Então, ali nos anos 80 e 90 que isso vai começar a se formar e as instituições vão se vitalizar, nem revitalizar, vitalizar ali, né? E hoje você tem condições, então, de absorver esses jovens curadores que estão sendo formados aí, né, nas escolas, né, de curadoria. Você vê pela Pinacoteca a quantidade de curadores que tem ali, jovens, né? O MASP também, né? São equipes hoje de curadoria, né? Não é mais um, né? É uma equipe que você tem, né? E eles dão oportunidade hoje para esses jovens começar ali como curadores, né? A maioria deles começa já como curadores, né? Assistente de curadoria ali, né? Então, essa tem sido a formação, né? Hoje há mais oportunidades também, né? Então, você tem condições, de fato, já de trazer você já como curador para a instituição, né? Antes, não. Antes você não tinha definição, então você tinha que passar por tudo aquilo, né? Para ter esse conhecimento, vamos falar assim, né, do que é organizar uma exposição, né, e também de como cuidar de uma acervo. Então, hoje, lá no museu, eu me vejo lá no Museu Bispo do Rosário, discutindo mesmo, debatendo, né, assim, com a restauradora, com a museóloga, né, conservadora, né, a conservação da obra do Bispo. Eu tenho condição de fazer isso hoje, porque eu tive essa experiência anterior ali, né? Eu ficava no ateliê de restauro, ajudando a Florence Deveras, a Isis Baldini, as nossas grandes restauradoras de papel, de pintura aqui em São Paulo hoje, né? Ali mexer mesmo, né? Dar banho nas obras. Eu aprendi a pegar um desenho e cobrir o grafite ali com uma impermeabilizante para poder dar o banho, para poder tirar aquela oxidação. Então, hoje eu posso fazer isso ali, né? Mas o problema é que esses novos curadores não têm essa experiência, né? Então, o que a gente vê muitos problemas ainda hoje, né, é justamente quando esses mais jovens entram no espaço e eles não têm a experiência de montar, eles não têm a experiência de manusear as obras, né? De você tocar, de pegar. Eu sou do curador que pega a obra, na verdade, e põe na parede, né?
pego aqui, né, carrego ela, né, não tem esse problema, né? E hoje tem curadores que não podem nem tocar na obra, não deixam nem eles tocarem na obra, né? Então é diferente. É uma pena, porque na verdade é como uma roldana, né? Eles, né, assim, aparadas, né? Você não tem as arestas ali, né? Então é isso, né? Já vem pronto, né? E é isso. Então, vai lá. Vou fazer uma Vai lá. aporte aqui, Ricardo. Veja. Me chamou a atenção no convite do IAC que eu li ontem no e-mail, porque já se falava lá, né, da sua parte, que você viria aqui conversar com a gente sobre a curadoria, no sentido da expressão, né, da palavra, e já estava lá expresso, cuidar de, né? A minha tese, defendida na FAO-USP, doutorado, chama-se Cidade e Saúde. Eu tive a oportunidade de perpassar a história da urbanística moderna, os seus planos de urbanização, desde plano Haussmann em Paris até os nossos dias, né? E eu descobri, eu tive um pé forte também dentro da Faculdade de Saúde Pública, e me chamou a atenção esse convite, esse momento que nós estamos tendo aqui com você para falar sobre esse assunto, porque muito ainda não se conhece sequer sobre a origem da palavra, como você já coloca, né, de antemão, o cuidado. E eu gostaria de apontar o seguinte: essa palavra, cuidar de, curadoria, ela se origina da medicina, tá? É o médico que cuida do paciente e que tem esse papel a cumprir. Nisso é perfeito todas as colocações que você fez, dado o sentido que você reforça de conhecimento do material que está sendo levado em consideração para essa análise curatorial, digamos assim. No caso do médico, ele vai cuidar de gente. No caso do curador de obras de arte, com você vai cuidar de pessoas e de objetos, de materiais, relacionando uma coisa com a outra. Achei importante você dizer também do forte sentido do cuidado a ouvir, escutar também o artista no seu espaço de produção. Então, você vai lá no ateliê e tal, né? Sem o que, claro, uma curadoria ficaria um pouco ou bastante a desejar. Agora, eu gostaria de salientar o seguinte, que é uma parte, a meu ver, crucial do trabalho de curadoria e que você não chegou a mencionar. E eu ando bastante interessado em avaliar o resultado. Não diria avaliar, mas eu estou aqui como um doutorando, vamos dizer, eu não posso esquecer da ideia de que eu fiz uma pós-graduação e eu aprendi a ler e a escrever. Então, vejam, aqui mesmo, no catálogo, nesse folderzinho da Carmela, não poderia faltar, e não faltou, um texto da sua parte, que é muito claro e inteligível para qualquer um. Então, note, eu gostaria de reforçar nos seus futuros falas sobre curadoria, que você, por favor, não esquecesse o tamanho da importância que faz a cada um de vocês saber escrever. E, a meu ver, não estou querendo, nem sabia que já existe curso de formação de curadoria, estou ouvindo aqui agora pela primeira vez. Mas essa é a parte talvez mais difícil. Sim. Porque, você citou o Frederico de Moraes, que eu conheci no meu tempo do Itaú Cultural, que ele era um consultor lá. Ele foi um jornalista sabe escrever, aprende já na escola de graduação, em primeiro lugar, é escrever, não é isso? Por quê? De tudo o que você fala, da trabalheira que é, para localizar e ver, chegar no catálogo resumo, imagina o tamanho da encrenca, do espaço de tempo que você precisa para responder sobre um catálogo resumo. Agora, se você não vir, ao fim e ao cabo, realizar o intercâmbio de todo o seu trabalho
do museu, da instituição, dos funcionários, dos rios de dinheiro que se gasta com isso para melhor preservar e parará. E se você não souber transmitir em curtas, boas e claras palavras para nós, o que você como curador está vendo, interpretando e passando, não é? Então, veja só, eu pego esse caso da Carmela aqui como exemplo. Foi bacana você mostrar lá quem é a Carmela. Poxa, eu ouvi isso, eu não quero ser tão pretenso, mas eu ouvi isso um dia do Aguinaldo, e não diretamente dele para mim. Ele falando com um terceiro, que depois vieram me contar. O Aguinaldo fez um elogio a você, e disse assim, parece até covardia. Chega no ateliê do Arnaldo, já está tudo pronto, ele sabe todas as paredes, ele é arquiteto, ele desenhou uma fundação Ibirapuera inteira, em escala, ele sabe botar tudo lá para conversar comigo. Eu não tenho mais nada o que dizer. A Carmela mostrou isso, não é bacana? Você vir aqui e descobrir que ela, embora não seja arquiteta, nem nada de formação, ela sabe muito bem localizar o trabalho e a produção dela no espaço. Seja ele qual for. Agora, não caberia, a meu ver, e aí é a importância do trabalho do que ela falou para mim. Porque você pode ter um gênio nas artes. Você escreve. E um estúpido na escrita. Concorda? De modo que eu gostaria só de fazer essa ressalva. Mas você, e ao mesmo tempo, em simultâneo, parabenizá-lo pela sua competência de também saber escrever. Lembrando que isso, você pode pegar uma pessoa saída da faculdade de filosofia, tá bom? Vai ser difícil encontrar um que não escreve muito bem lá, mas pode ter uma grande dificuldade nessa área. Sim. Não é? Muito interessante estar falando, porque também na exposição da Carmela foi uma lição de escrever. A gente vive aprendendo a escrever. Obviamente, a gente não nasce sabendo, né? Obviamente, né? A gente aprende a escrever, né? E como escrever, né? Acima de tudo, né? E como, justamente, falar de algo tão grande num curto espaço. Sim, exato. Não é que então, mas esse aí foi um exercício, deixa eu contar para vocês, não foi assim. O texto original disso daí são 11 páginas. Tem que saber 11 páginas. Capacidade de síntese. Sim, o trabalho da Carmela é sobre a síntese. E então eu tinha preocupação ao escrever o texto, justamente o que você falou aí. Eu tenho que pensar, e a função do curador é essa, mediar. Né? Então o texto também media, o texto também informa, né? E você também recebe o visitante, né? Você permite que ele tenha, elementos para poder ver aquela obra ali, observar e fazer as suas próprias conclusões. Você dá elementos para ele. Então, o texto de parede é esse, né? Eu aprendi também, nessa minha carreira aí, com uma coordenadora de educação do MoMA, que hoje ela é diretora do Museu de Houston, curadora do Museu de Houston. Ela era porto-riquenha, gente, deu branco agora o nome dela. Mari Carmen Ramírez. Ela veio dar uma palestra para a gente aqui, junto com uma outra curadora também, que é da educação. E no curso delas, elas falaram o seguinte: não existe texto de parede sem nome, sem quem fez. A instituição tem que colocar o nome de quem fez embaixo, assinar, porque você está comunicando. Então, por você saber de quem veio o texto. Né? Então, a primeira lição, né, que eu tive ali que tem que escrever e tem que escrever. Né? Com a Carmela foi muito interessante, porque eu tenho por maneira de escrever muito. Eu vou e volto, vai e volto, assim, que ela vira uma... Mas é a minha maneira, ensaística de escrever. Né? Já foi até recusada na revista da USP. Isso aqui não é uma escrita acadêmica, não deixaram eu escrever sobre o Denilson. Me convidaram, e depois foram lá me analisar meu texto e veio com essa ressalva, porque eu não tinha um texto acadêmico, então não podia estar na revista Ars. Engoli a seco, Mário Ramiro, que tinha me convidado. Né? Por quê? Porque eu escrevi como o artista falava. Eu não vou deixar de falar, desculpa a palavra, cu, porque o Denilson usa cu o tempo todo. Desculpa estar falando isso para você, mas é assim. Então como é que eu vou cortar num texto? Está lá, pinto não pode. A mãe do Denilson queria que eu cortasse no livro. Mas como é que eu vou cortar uma coisa dessa se é o título da obra?
Né? Então, olha só, exercícios tem que fazer para escrever. E a ECA entendeu que o meu texto não era acadêmico, então não podia ser porque eu não falava a linguagem deles. Né? Porque eu tenho uma maneira de escrever que é ensaística, que é de fato, não analisar a obra, né? Nem talvez interpretá-la, mas é talvez contextualizá-la ali numa poética, né? De forma inteligível, né? Então a Carmela me pega meu texto, mando para ela, né? A Carmela, todo mundo conhece, né? Eu mando, ela fala, vou ler a resposta, né? Ela estava esperando. Vou ler. Passa um dia. O título é ótimo. Pá! Mas o texto é longo demais. Ela usou uma palavra, né, que eu vou ficar ali, né? Pode resumir isso, sintetizar. Em 3 páginas. Texto de folder é 3 páginas. Texto de parede é 1 lauda e meia. Ai, eu falei, agora, como é que eu vou fazer isso, gente? Né? Eu falei, eu comecei a suar frio ali, né? Mas eu entendi. Foi um exercício, fiquei até arrepiado, porque de novo, né? Estou sempre aprendendo, na verdade, né? Aí fui lá e eu de volta no texto, cortar, aqui, olha aqui, ó, tudo cortado, né? Isso aqui é uma parte do texto, na verdade, né? Como falei, o original era muito maior que isso daqui, né? E aí eu consegui fazer essa sintetização do texto, não diria nem resumo, sintetizar, na verdade é diferente de resumir, né? E as ideias, né? E ela falou, o texto tem que ser assim, assim, assado. Texto de parede de folder. Aí eu fiz o exercício, aí mandei para ela de novo. Agora está bom. Então é isso. Então é um exercício mesmo. A gente precisa aprender. Né? O curador precisa aprender a fazer isso também, porque justamente o texto dele também tem essa função de mediação, né? Da mesma maneira que a exposição, né? Mostrar na parede, ele está mediando também. Então o texto também tem que corresponder àquilo que está mostrando, né? Então, para mim, assim, eu acho que o meu texto é muito ruim, assim, olha só, eu tenho essa dificuldade de encarar, mas numa exposição que a gente fez ali na Galeria Koganamaro, né? Que não existe mais, da Kim In-Lee, né? Eu adoro a Kim In-Lee, pessoa, adora Kim In-Lee, artista, né? E adora a obra dela, obviamente, né? Então, como curador da galeria ali, diretor artístico, me coube escrever o texto, então, né? A exposição também. Então, resolvemos lá, escrevi o texto, né? A artista aprovou, adorou, obviamente, e botamos na parede. Então, esse para mim foi o maior retorno, né? Quando a Solange Farcas, que também é outra brava, né? Uma curadora, crítica de arte, sei lá o que mais ela, né? Ela é um monte de coisas, na verdade, assim, né? Bacanas. Que eu sei que é muito rígida também, como a Carmela, né? A exposição estava lotada de gente, ela vai lá, lê o texto, e eu vejo ela vindo, olhando para mim, como estava olhando assim nos olhos, ela veio vindo na minha direção, atravessou todo mundo, chegou na minha frente e falou assim, é o texto mais bonito que eu já li na minha vida. Eu choro. Choro de emoção, né? O dia que eu fui fazer uma fala com a Carmela, na Bienal de São Paulo, a Carmela me convida. E eu tenho medo da Carmela, a verdade é essa, eu tenho medo da Carmela, gente. Né? Porque ela é brava, né? Eu sei que ela é brava, né? Assim, brava nesse sentido, né? Não fala bobagem do meu trabalho que você não vai falar, não. Ou então fala a coisa certa, já tem que ir pronto. Né? Eu falei, mas Carmela, por que você está me chamando, Carmela? Eu tenho medo de você, não sei se eu tenho coragem de ir para uma mesa junto com você, vou ter de novo daqui a pouco, né? Não, ela vai ficar na plateia. Eu falei, você vai ficar na plateia. Né? Como é que eu vou fazer isso? Não, mas eu quero que você vai. Eu falei, tá bom, eu vou ir para a Bienal de São Paulo. Lotado, era uma coisa barulhenta que eles fizeram ali no meio, uma arena assim, sentou todo mundo ali. Quando eu chego lá, dou de cara com a Regina Silveira. Falei, Regina, você aqui? Bravo com ela. Falei, você é aqui também, Regina? Você veio escutar eu falar da Carmela? O que é isso? Né?
Ela falou para mim, falou uma coisa bonita também, que me faz chorar também toda vez, né? Não era a primeira vez que ela falava isso, não. Na exposição do Sérvio, na Pinacoteca, que eu fui curador, ela falou também em 2011 isso para mim, né? Porque eu fiz uma exposiçãozinha, pequenininha, chamada, nossa colega de gravura foi embora já, mas ela da Belas Artes, né? É professora de gravura na Belas Artes. E ela falou para mim assim, lá em 2011, né? Quer dizer, que eu era o curador dela. Me apresentou assim para umas pessoas. Esse é meu curador. Eu falei, não, maravilha, delícia ouvir isso, né? E aí, nesse dia, de novo, né? Aí ela falou assim, é claro que eu venho te ouvir, você é o meu curador, é o curador que eu mais gosto. Aí eu tinha chorar ali, né? E aí ela falou assim, você fez a exposição, você escreveu sobre o meu trabalho como ninguém escreveu até hoje. Você pegou. É um textinho pequenininho para essa exposição chamada Gravuras, Não Gravuras, ou São, Não São Gravuras. Eram duas exposições que eu fiz ali para o Itaú Cultural. Né? Depois eu fiz uma outra, São, Não São Gravuras. Depois, tudo naquela decorrência daquela primeira exposição, olha só, gravura como escultura, né? E ela falou isso para mim, falou, você foi a pessoa que mais, o curador que mais pegou o meu trabalho, mais, assim, escreveu a melhor coisa sobre ele. Você simplesmente... Então, para mim, como curador, é essa coisa mais importante e também pensar que, de alguma maneira, o que eu escrevi também foi muito útil, né? Então, é muito gostoso quando eu vejo a professora que estava aqui hoje falar que ela está dando aula lá na Belas Artes usando o livro que eu escrevi para o Itaú Cultural em 2001, por conta dessa exposição São, Não São Gravuras. Eles me convidaram para falar sobre a gravura contemporânea, 2001 isso, olha só quanto tempo já faz, né? E aí eu vou contar mais uma coisa interessante sobre a coisa de escrever, né? E eu escrevi como eu escrevo até hoje, né? Nesse livro aí, né? Eu vinha depois, tinha primeiro um texto da Laudana, da USP, esqueci o primeiro nome dela, e do Sevenco, né? Nicolau Sevenco, acho que é isso, sobre gravura. Só que eles falavam sobre a gravura brasileira, a história da gravura brasileira. São textos para cada artista, né? Assim, Sérvio Esmeralda, Renina Katz, aí vai, né? Só que assim, e o meu texto tinha falar sobre a gravura contemporânea, vem e desconstrói tudo isso, né? Essas caixinhas. Descobri que o livro não é editado, não foi reeditado, né? Está esgotado já faz décadas, é usado nas faculdades ainda hoje, nos cursos de gravura das faculdades aí, de artes, né? E descobri depois por que não foi reeditado mais. Porque, eu não sei se foi o Nicolau Sevenco, gente, da ECA, e a Laudana, a professora Laudana, né? Porque o meu texto não era acadêmico, de novo, lá, né? Primeira vez, né? Então, que eles não admitiam que o livro fosse reeditado por conta do meu texto. Mas o maior barato que eu tenho é quando ela vem falar que está usando o meu texto. E o maior barato ainda é quando eu encontro um aluno da Belas Artes, né, desse curso de gravura, não só aqui, mas também já aconteceu lá em Santa Catarina, na UDESC, em Santa Catarina, que eles me convidaram para falar sobre a gravura contemporânea por conta deste texto, né? O aluno vem e fala, nossa, eu queria me conhecer, Pedro Hermel. Eu falei, nossa, Pedro, ele marcou reunião comigo para conversar comigo sobre a gravura dele, o trabalho dele, chegava para conversar. Tá? Mas por que você quer conversar comigo? Eu falei assim, porque o seu texto ele é usado na nossa aula, né, de gravura. Né? Eu falei, mas meu texto, né, sendo usado, né? Eu falei, mas... Por quê? Porque o teu texto é bom, não sei o quê, ajuda a gente a pensar a gravura contemporânea, o que a gente faz hoje, não sei o quê, mas e o outro texto? O outro texto é muito chato, a gente nem entra nele, a gente nem lê. Então é isso, acho que é isso, né? Assim, a gente aprende, e acho que é isso acima de tudo, né? Esse texto é também em função da minha curiosidade de olhar, de ver com generosidade, ver aquelas matrizes lá na Mansão Paulo jogadas, e eu falo, meu, como isso está jogado fora? Vamos trazer para cá? Então, ali a minha entrada com a gravura, a minha maneira de olhar a gravura é a partir dali, né, dessa primeira exposição. Aí vou fazer essa exposição de gravuras, são, não são gravuras, vou trabalhar com a Regina, porque, claro, a Regina ela tem uma fala na Galeria São Paulo, comecinho dos anos 80, onde ela vai defender o vídeo como gravura. Vídeo, gravura.
porque por conta da reprodutibilidade dele, né, da cópia, de reproduzir, né? Então esse texto para mim é fundamental para poder pensar a gravura contemporânea, né, para pensar aquele texto lá, né? E é isso, aí depois você encontra a Nea Regina que vai te falar isso, né? Então para mim era muito gratificante quando o Dinilson me apontava: você é o meu curador, você vai fazer a minha exposição, você vai fazer meu livro, né? E depois é muito gratificante voltar agora no Museu Bispo Rosário e encontrar o Arlindo e me apresentar para as pessoas: esse é meu curador. Isso que você acaba de falar, eu agora, como artista, gostaria de fazer esse depoimento. Você não imagina a expectativa que nós, artistas, temos em relação a vocês, curadores. Sabe? Sim, sei disso. O último trabalho curatorial que eu recebi por parte do Aguinaldo muito me sensibilizou, né? Eu já o conhecia desde o tempo que eu trabalhava no Itaú como designer. Ele era consultor lá. Dupliquei com ele 300 vezes. De repente, eu fui contemplado com a curadoria dele, que foi uma indicação lá do Porto Alegre. Muito bem. Que surpresa. A ponto de eu receber o texto dele com atraso, ele é famoso, isso que você falou, viu? Aqui, estou gravando aí, ó, cuidado. Aguinaldo, a gente gosta de você, você sabe disso. Nada da capacidade dele, a meu ver. Né? Não. Tanto que no meu A maneira de ele criar, também atrasava. a maneira de criar, a maneira de escrever, a maneira dele se concentrar. Cobrar dele o texto que já tinha atrasado uma semana, 10 dias. Aí me telefonaram e perguntaram: Arnaldo, agora você que vai cobrar dele. Eu falei: esse papel eu não vou fazer, deixa ele atrasar, dando isso tudo. Não sai um catálogo lá na altura, mas não sou eu que vou cobrar do Aguinaldo o timing do texto. Agora eu queria lembrar o seguinte: quando ele enviou o texto, olha que beleza. Além de ser super bem redigido, muito claro, muito gratificante para mim, dada a percepção que eu tive da cura que ele fez comigo, o título, de tão feliz eu não podia imaginar, a ponto de eu dizer: Aguinaldo, você não acertou no título do texto de apresentação do catálogo, você acertou naquilo que toca o artista que sou eu. O nome que ele deu lá para a exposição, né? O gesto crispado. Eu falei: Aguinaldo, a gente nem se vê todo dia, toda hora, mas você já sabe que crispado sou eu, o artista, não é só o gesto que está lá. Então, que maravilha! Como é que alguém chega numa assertiva dessa, né? Agora, só mais um breve relato. Um outro curador que tive, eu não vou citar o nome dele agora, ele é uma potência na faculdade, no departamento de filosofia da USP, FEFELESH, né? Eu fui aluno ouvinte dele durante um ano. Eu o convidei para uma exposição minha. Ele fez um belíssimo de um texto, tá? Ninguém entende. Eu recebi telefonemas de pessoas: mas que porcaria de texto. Eu falei: gente, isso não é para ler, é para estudar. O cara é muito profícuo demais. Eu sei disso. Cada frase que está ali, você precisa ir na internet, ver o que significa, para continuar lendo. Não funciona, porque não atinge esse barato do que você está colocando também, que envolve quem vai ver tudo. Onde que está o nome, se é em cima, se é embaixo. Não é só a lida com o material e com o artista. É a responsabilidade em relação a nós todos que vamos fluir lá para o museu, para a exposição, e vamos ler o seu texto na parede, no catálogo, vamos comprar, levar para casa, não é isso? Essa é a parte fera. Sim. E nesse sentido, assim, parabéns ao fato de você ter, assim, ao longo da sua carreira, cumprindo com todas as suas coisas, também enfrentando essa que talvez seja a maior dificuldade, né? Com certeza. Bom, acho que nós temos que encerrar. Muito bom. Eu queria agradecer aí essa fala, esse depoimento, essa generosidade. Eu agradeço, Patrícia. Conversar com a gente, conversar com esse grupo. Alguém tem algum mais comentário, alguma mais pergunta? Então, olha, que você continue sendo um grande parceiro conosco e muito obrigada pela essa generosidade dessa conversa maravilhosa. Muito bom, eu que agradeço o convite. Muito bom.
é um carinho muito grande ser conselheiro curatorial do IAC e participar, né, da sua programação, das suas exposições, acompanhar, né, o trabalho que é feito aqui dentro. Assim, é uma instituição que eu costumo dizer primorosa, né, assim, que é justamente isso, cuidar dos arquivos dos artistas. Olha que coisa maravilhosa. É outra coisa também, né? É isso que a gente também faz. Exatamente, cuidar, né? E à toa eu trabalho hoje no Museu da Saúde Mental, no Rio de Janeiro, um museu que pertence à Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro, né? Nós estamos hoje dentro da saúde mental do Rio de Janeiro, né? Então, um museu que cuida da obra do bispo, mas também que cuida de pessoas. É um espaço de convívio. Então, o que a gente promove hoje lá é o convívio a partir da obra do bispo, com aqueles artistas e com aquele entorno que a gente tem. Deve ter um conceito único no mundo, praticamente. É muito raro. Eu costumo falar, eu sou conselheiro, era até a semana passada conselheiro do ICOM, também da diretoria do ICOM, né? Sou membro do ICOM, continuo sendo, obviamente, né? E a gente, nas nossas sessões, eu falava, não, os museus hoje todos estão querendo ser o Museu Bispo do Rosário, né? É o museu do século XXI, né? A gente é tudo isso, né? Um museu sustentável, um museu coletivo, um museu de arte, um museu de território, um museu social. A gente tem uma programação lá incrível de atividades. O programa Arte Horta, que é uma horta comunitária, que é os ex-pacientes, os participantes ali da saúde mental, trabalham junto com a comunidade do entorno. Tem o restaurante, que é feito por eles mesmos, a cozinha, servir, né? Você tem o Arte Costura também, né? Que tem lá um artista hoje trabalhando o vestir, né? Que são... criando, pensando roupas, bordado, e aí vai. Então, é um museu que as pessoas querem, na verdade. É um museu que, de fato, está dentro de um território ali dentro dele, né, e representa esse território. Né? Tá bom, gente. Obrigado pela audiência aí.